UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Falar sobre o trabalho realizado na enfermagem é falar sobre dedicação, estudo, pesquisa e luta constante por condições melhores no dia a dia da área da saúde. No entanto, pouco se discute, de forma pública, sobre a atenção e os cuidados aplicados aos pacientes na rotina dessa profissão tão necessária. Dentro das práticas de enfermagem, existe a atenção primária à saúde, ou APS, que se trata de um conjunto de ações que buscam a prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde, realizada com muita responsabilidade e humanização. Foi a partir desta prática que surgiu o projeto de pesquisa Enfermeiros e Equipes da Atenção Primária de Saúde no contexto da pandemia de Covid-19. Reconfiguração do trabalho e das práticas para cenários futuros, financiado pelo CNPq. A fim de nos contar um pouco mais sobre como funciona a APS, convidamos a professora Helena Davi, coordenadora do projeto de pesquisa. Helena Davi possui graduação em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade Católica de Petrópolis e mestrado e doutorado em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz. Foi diretora da Faculdade de Enfermagem da UERJ no quadriênio de 2012 a 2016 e atualmente é professora do Departamento de Enfermagem de Saúde Pública na universidade. Eu sou Natália Siciliano e este é o UERJ Entrevista. Professora Helena, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a vocês o convite. É um prazer estar aqui com você, Natália. Primeiramente, professora, a senhora poderia nos explicar melhor como funciona o trabalho da atenção primária à saúde na prática? Então, além de ser uma prática, né, na qual a enfermagem participa, a atenção primária ela é, na verdade, um nível de atenção, né? O grande nível de atenção que nós consideramos como porta de entrada dos sistemas de saúde. A atenção primária, ela propõe acolher e dar resolutividade à grande maioria das questões e necessidades de saúde de uma população, o que envolve desde o campo da promoção da saúde, da determinação social e biológica da saúde, as ações de prevenção, as ações curativas também, e pode incluir algumas ações de reabilitação, junto às comunidades e às pessoas e às famílias. Professora, quais foram as mudanças notadas no trabalho da atenção primária à saúde durante a pandemia da Covid-19? Durante a pandemia, até por força da gravidade dos casos, que logo ficou claro que um grande número de pessoas precisaria de atenção de nível hospitalar e de alta complexidade, no caso de UTI, a própria atenção primária ficou um pouco, digamos, entre aspas, esquecida, do ponto de vista de fazer parte deste sistema de atenção às pessoas afetadas por Covid. No entanto, é na atenção primária que se desenvolvem ações e práticas junto às famílias e comunidades, ou seja, nos territórios onde ocorre a vida. E também foi dentro desta relação dos serviços de atenção primária com as comunidades que foi ficando claro que nem todo mundo conseguiria fazer quarentena, que muitas pessoas das comunidades, sobretudo das comunidades mais pobres, precisariam sair para fazer o seu trabalho diário, né, para ganhar a vida como camelô, como diarista, né, e que nem todo mundo, né, ou seja, uma grande parte da população trabalhadora não conta com um sistema de proteção trabalhista que garantisse ficar em casa com o salário. Esta questão afetou fortemente a atenção primária e, sobretudo, um ator profissional que a gente considera muito relevante nesse campo, que é o agente comunitário de saúde, que junto com os profissionais da rede, enfermeiros, médicos, dentistas, né, outros profissionais, puderam estabelecer planejamentos e orientações diferentes, inclusive entrando até no campo da assistência social. Não foram poucos os agentes comunitários que se mobilizaram para buscar recursos, cestas básicas, para atender aquelas famílias que realmente não tinham como sair de casa, as crianças em casa, enfim, que não tinham mais acesso à merenda escolar. A gente sabe que a Covid impactou fortemente todos nós, mas muito mais fortemente as famílias mais pobres, né? As famílias em condição de vulnerabilidade, de vulnerabilização social, como a gente tem usado mais até esse termo. Elas não são vulneráveis, elas se tornaram vulneráveis. E isto faz uma grande diferença por quando você tem serviços
serviços de atenção primária atuantes naquele território. Ele pode apoiar. Então, o que mudou na prática? Mudou porque ela teve que se adaptar, primeiro ao próprio contexto da pandemia. Os profissionais tiveram também que se adaptar no seu processo de trabalho ao uso de equipamentos, e a gente sabe que no início isso não foi disponibilizado para todos. Inclusive, a preferência era para aqueles profissionais que estavam no nível hospitalar. Mas os profissionais de atenção primária também estavam entrando em contato com pessoas suspeitas ou adoecidas. Então, eles também tiveram que... E foi muito bonito de ver, inclusive, como que médicos, enfermeiros puderam também ajudar os outros profissionais que fazem parte da atenção primária, mas que ficam invisíveis, como porteiros, maqueiros, motoristas, pessoas da administração, que é da mesma forma que os profissionais de saúde estavam expostos também à contaminação. Então, houve ações que foram muito solidárias, houve mudança tanto no ponto de vista dos ambientes de trabalho, que tiveram que colocar áreas para a circulação de pessoas suspeitas. A atenção primária também abraçou, em muitos municípios, a realização de testes. Isso foi uma etapa um pouco posterior, os testes custaram um pouco a ficar disponíveis. E quando nós finalmente tivemos a vacina disponível, foi a atenção primária que assumiu a vacinação, a organização e a disponibilização da vacinação contra a Covid no país. Então, essas foram mudanças emergenciais. O que a gente pode considerar que mudou e que talvez tenha permanecido foi também a adoção de algumas estratégias importantes, como o uso do teletrabalho, não de uma forma, às vezes, muito estruturada. Isso pode incluir desde o uso de WhatsApp, para se comunicar com as famílias, saber se está bem, se está tomando medicamento, se está precisando de algo, para poder acompanhar as famílias naquele momento de distanciamento social, mas também incluiu, em muitos municípios, o uso de ferramentas de telesaúde. E no caso da enfermagem, de teleenfermagem. Isso não foi só no Brasil, foi no mundo todo. E isso, de alguma forma, permaneceu em muitos municípios, em muitas experiências no Brasil, que passaram a contar também com o uso do telesaúde como parte do processo de trabalho. Então, algumas já tinham algumas ações de telesaúde e estas se tornaram mais robustas, e outras introduziram essas ações e elas ficaram como uma possibilidade, como uma alternativa no leque de opções para garantir o acesso à saúde. Notamos também que houve mudanças no campo da macropolítica, ou seja, das políticas de apoio à atenção básica, como se chama atenção primária no Brasil, a gente chama de atenção básica, né? Que foram, na verdade, muito redutores, inclusive, da capacidade dos municípios de financiar a sua própria atenção primária. Isso passa a ter um impacto negativo. Então, tivemos, por exemplo, no próprio Rio de Janeiro, mudança na composição das equipes, diminuição de profissionais, sobretudo de agentes comunitários de saúde. Então, a pandemia, ela mexeu com muitos aspectos dentro do processo de trabalho e também fora do processo de trabalho, mas afetando esse processo de trabalho. Podemos dizer que hoje, depois da pandemia, temos algumas lições, né? Eu acho que a primeira é a própria vigilância, né, epidemiológica, a vigilância da saúde, que fica muito mais atenta aos sintomas precoces e também a quaisquer outros problemas que possam acontecer e desencadear pandemias e epidemias. A questão da informação, eu acho que toda a população brasileira hoje sabe que existem informações disponíveis com evidências robustas e que não precisa ficar contando apenas com informação de WhatsApp, que muitas vezes são truncadas ou às vezes mesmo as chamadas fake news. Então, que nós temos fontes de informação sobre síndrome respiratória aguda grave, temos centros de pesquisa que acompanham. O Brasil mostrou que, apesar de todas as dificuldades que o Sistema Único de Saúde passou, né, e ainda passa, ele é capaz de dar resposta. Se não fosse o SUS, talvez a gente tivesse tido uma situação bastante pior. Sobre o projeto, professora Helena, a senhora pode nos explicar um pouco mais sobre como é realizada a análise da APS nos diversos contextos municipais brasileiros? Nós contamos nesse momento com participantes de alguns estados, que são também professores da área de enfermagem e pesquisadores que aderiram ao projeto. Então, nós temos professores da Universidade Estadual do Ceará, temos professores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus de Dourados, temos professor da Universidade Federal do Mato Grosso, campus Catalão, professora da Universidade Federal da Paraíba e aqui do Rio de Janeiro. Esses campos, por enquanto, estamos
e Federal do Amazonas também, que está trabalhando inclusive com um distrito sanitário indígena. Esses professores dispõem dos seus grupos de pesquisa, alunos de iniciação científica, mestrandos, doutorandos, que compõem a realização do estudo por meio de entrevistas junto aos profissionais de enfermagem, e também nós temos um questionário online. Até depois eu posso deixar esse material, o link, né, disponível para ser divulgado, porque ele pode ser respondido por qualquer enfermeiro ou enfermeira que trabalhe na atenção primária no país. Ele é aberto, ele já tramitou em comitê de ética e ele pode ser aplicado dessa forma. Por meio destas informações, do questionário, nós conseguimos mapear algumas dessas ações que eu estava comentando com você sobre teletrabalho, né, o quanto o trabalho educativo teve que se modificar durante a pandemia para incluir não só a questão da pandemia, mas também as questões sociais, né? Então, esse questionário nos ajuda a apreender algumas questões destas. As entrevistas em profundidade, elas são complementares e elas nos ajudam a tentar entender como esse profissional enfermeiro se inseriu nesse processo, né? Como é que ele se vê como enfermeiro, seu compromisso. E a gente tem reafirmado a importância do enfermeiro para os sistemas de saúde no mundo e para o SUS, né, para a atenção primária, por um lado. E por outro lado também, a gente é preciso demarcar que a enfermagem hoje é uma profissão que sofre com sobrecarga de trabalho, né? Ainda não estamos com toda a questão do nosso piso salarial resolvida, está quase, né, sendo sancionado pelo presidente Lula. No entanto, mesmo que seja, né, assim que sancionado, sabemos que a implantação de um salário digno é algo processual, porque existem realidades e realidades municipais, embora o recurso também esteja sendo negociado, né, para que os municípios possam atender essa demanda histórica. Tem mais de 3 décadas essa discussão do piso salarial. E isso, por um lado, pode desanimar muitos profissionais de continuarem na profissão. Isso no Brasil não é tão grave. O que eu tenho notado num outro estudo que eu faço também, que é de base internacional, é que a saída da profissão de enfermagem, ela tem se configurado como um problema grave para muitos países. Os profissionais estão deixando a profissão. E alguns profissionais também da área médica estão deixando a profissão em função da sobrecarga de trabalho, do volume de trabalho e também porque os sistemas de saúde não estão conseguindo repor a força de trabalho que se aposenta ou que sai. Então, nós precisamos estar atentos no Brasil para que isso não aconteça entre a gente. Professora, quais foram os resultados de maior destaque observados nesses 3 anos de pesquisa? Olha, o que nós podemos constatar é, primeiro, a importância da enfermagem não apenas como uma profissão técnica ou de desenvolvimento de práticas tecnicamente embasadas, isso é fundamental, mas como também uma prática social. A gente chama a atenção da enfermagem como uma profissão que é prática social também de defesa da vida e defesa da saúde para todos. Então, a enfermagem tem se comprometido fortemente com o Sistema Único de Saúde, tal como nós sempre idealizamos e vimos defendendo ao longo dessas décadas, que é um sistema público, de acesso universal, sem segmentações, né, que possa ser ofertado a todos. E nós temos um resultado interessante, que apesar das diferenças regionais, nós notamos que há uma uniformidade de intencionalidade e de valores fundantes da prática da enfermagem em todo o Brasil. Mesmo que a gente encontre profissionais mais bem preparados aqui, menos bem preparados ali, profissionais que passaram por uma residência de saúde da família em alguns locais, em outros não. No entanto, o compromisso, né, a clareza quanto ao papel do profissional na defesa da vida, do bem-estar, do acesso, ele é uma marca que é um resultado que demonstra que não há diferença regional que afete isso. Então, esse é um aspecto importante, mostra também o quanto o nosso Sistema Único de Saúde é forte. Ele se consolida realmente como o grande sistema de saúde universal do mundo, porque não há no mundo nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes, com um sistema universal de saúde. Apenas o Brasil. E conseguindo, com todas as dificuldades, dar conta de um conjunto integral, né, como a gente fala, garantindo o princípio da integralidade, ou seja, a pessoa, pelo Sistema Único de Saúde, ela vai garantir desde as ações de atenção primária até, eventualmente, ações de altíssima complexidade, como transplantes, tratamentos oncológicos, dentre outras coisas. Então, esse é um resultado que reafirma
né? Ele não chega a ser uma novidade, mas ele reafirma. A outra é a importância de você incorporar tecnologias de mediação, né? Mediações tecnológicas à distância no trabalho, como essas iniciativas de telesaúde, de teleconsultas de enfermagem, sem que isso represente uma substituição do cuidado presencial. Também se reafirma a atenção primária no território como sendo fundamental. A gente não vai fazer uma atenção primária distanciada. Ele não é um centro de saúde que fica ali esperando as pessoas chegarem. O que a gente quer é que essa atenção primária vá até o território, conheça, né, os modos de viver, os modos de andar a vida, como costuma falar o pesquisador Gastão Wagner, né, que é um pesquisador importante do campo da saúde coletiva e que traz para a gente a importância de que a saúde seja muito mais do que apenas uma consulta, dar um remedinho, passar exames, né? A gente possa ter uma compreensão realmente integral e ampliada da saúde. Talvez outro resultado de destaque seja o fato de que a pandemia evidenciou a importância da enfermagem. Eu acredito que muitos não conheciam exatamente o papel dos nossos profissionais de enfermagem, que somam hoje mais de 3 milhões no Brasil. Se formos contar entre técnicos, auxiliares e enfermeiros, né, nós temos uma força de trabalho imensa e bastante diversa e, como eu falei, muito sujeita a sobrecargas, a necessidade de ter vários vínculos de trabalho para poder ter um salário melhor. E isso, eu acho que hoje é algo que se torna mais público. Então, a pesquisa também ela acaba tendo um papel importante de contribuir para que o próprio profissional, primeiro, se enxergue também como um trabalhador, né, que tem direito a todos esses dispositivos de proteção e de melhoria das suas condições de trabalho e salário, e também amplia para a sociedade essa discussão. O enfermeiro, ele se mostra como um mediador fundamental dentro da equipe. Ele é o profissional que dialoga com todos os outros profissionais. E como a gente tem uma dupla dimensão de trabalho, que ela é gerencial e assistencial, acaba que o enfermeiro também fica sobrecarregado porque ele dá conta também dos aspectos gerenciais da equipe, né? Do funcionamento de uma unidade. Então, isso também foi uma outra resultado, que a gente já tinha estudos apontando essa questão, mas ele se consolida com essa pesquisa. Muito obrigada, professora Helena Davi, por sua participação. Eu que agradeço você, Natália, e a Rádio UERJ pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com Helena Davi sobre enfermagem e atenção primária à saúde. Fique ligado no UERJ Entrevista e acompanhe a Rádio UERJ em cte.uerj.br/Rádio UERJ e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.